Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um programa. Meu nome é Alberto de Carvalho e hoje trago como convidado Rafael Viana, estudante do terceiro ano do curso de Geodemografia, designer gráfico e palestrante. Seja bem-vindo, Rafael Viana. Muito obrigado e para já obrigado pelo convite e pela linda recepção. Boas. Ok. Casa é sua, Rafael. Muito obrigado. Onde é que entra o mundo do palestrante na vida do Rafael? Onde é que entra? Isso entrou em 2018, um ano depois de ter perdido meu pai. Quando perdi meu pai, acredito que foi um momento muito triste da minha vida. Eu tinha o meu pai como meu herói. Meu herói, um dos atores da Marvel, depois assim deixa eu dizer. E ele, quando morreu, eu perdi tudo, porque ele que custeava a minha formação, e eu perdi tudo. E eu disse, perdi tudo, então vou ter que vou ter que buscar força em outras coisas. E depois perdi meu pai, o ano seguinte testei, não entrei, então era um conjunto de sentimentos que até cheguei a entrar mesmo em depressão. Fiquei deprimido por 3 meses, que por um pouquinho quis cometer suicídio, porque já dá para imaginar um cenário, o pai morreu, o pai que custeava, não entrou na faculdade em que tanto almejava, e cadeirante, a sociedade ainda não consegue ver aquele indivíduo... Lidar com os cadeirantes como pessoas normais. Exatamente. Então, era um montão de coisas que eu pensava, mas depois eu disse, não, se calhar existem muitas pessoas na minha condição. Ou pior. Então foi daí que disse, não, vou usar essa minha experiência a passar para as pessoas. Foi daí que decidi começar a dar palestra. Porque, na verdade, há muita gente que, quando vai para uma palestra, a pessoa acaba ouvindo aquilo que nunca pensaria que podia ouvir. Exatamente. Porque estamos numa sociedade atualmente que somos mais amigos dos telefones do que com os outros. Por exemplo, nos adolescentes, né? É o meu público-alvo. Nós ainda não conseguimos reparar, né, um índice assim elevado de pais que têm uma conversa assídua com os filhos. Então, eu sempre digo, porque eu tenho muitos amigos que são diretores e tudo mais, eu falei sempre importante colocar palestra, porque nós, atualmente, é difícil encontrar um pai que tenha assim, uma conversa recorrente com os filhos. Então, uso das minhas experiências pessoais e passo para as pessoas. Por isso, sempre quando me solicitam para dar a palestra, o tema que sempre me pedem é superação. Exatamente. E realçar que muita gente ainda se agarra na ideia de que superação é só para pessoas de mobilidade reduzida. Não, mas todo mundo passa por um processo de superação. Todo mundo. Então, eu olhei para a minha situação, eu percebi que existem pessoas na minha condição ou piores, então decidi ajudar esse pessoal por intermédio de palestra e tudo mais. Eu tive a oportunidade de participar numa em que tu foste um dos oradores no final, né? E aquilo foi maravilhoso. Foi maravilhoso, eu adorei bastante. E é a vida. Eu acho que a tua experiência de vida é mesmo para partilhar. Exatamente. A força de vontade, aquela energia que tu crias no dia a dia, é para continuar, Rafael. Não tens como parar. Não tenho como parar. Não tenho como parar. E até os meus colegas me perguntam, Rafa, qual é o dia, ou qual é a hora do dia, qual é o dia da semana que você tira para ficar triste? Você que enfrenta um montão de dificuldades, que até nós chegamos aqui desanimados, mas você está sempre com um sorriso no rosto. Eu digo para eles, olha, eu tenho um desejo, eu quero morrer com um sorriso no rosto. Então não tenho tempo para ficar triste. Porque a tristeza é uma das... Porque do jeito que as coisas é atraída com outras coisas, então acho que a tristeza também atrai outras coisas. Então, para mim não tenho tempo para ficar triste. O tempo que eu podia ficar triste é o tempo que eu estou ocupado em superar outras dificuldades. Então, a vida é isso. A vida é isso. Faz sentido assim. Exatamente. Faz sentido Exatamente. Porque há pessoas que reclamam demais. E às vezes de barriga cheia. Exatamente. Então, acho que as minhas palestras têm, de certa forma, mudar a forma de pensar das pessoas, né? O mindset. Exatamente. Às vezes, nós temos às vezes a noção de que o problema que eu estou a viver é dos piores do mundo. Exatamente. Mas vou lhe garantir, até ouvires o problema do outro. Não é fácil morar em Carcoaco e fazer o trajeto que tu fazias. Não é fácil mesmo. E até nesse mesmo trajeto, né, durante o primeiro ou o segundo ano, já houve momento em que fui participante de um acidente.
Fui mesmo participar, porque aquilo é o taxista com aquela pressa dos trânsitos lhe pararem, então eles pegam a cadeira, jogam ali, me metem e atiram. Então aquele que estava atrás não vê e acaba rompendo. E já tive em duas ocasiões, uma em Caguaco e uma aqui mesmo também, próximo da clínica Girassol. E a pessoa que fez vai embora. Vai embora. Yeah. Ainda precisamos mais. E tu passas como culpado. Exatamente. Não tem passadeira. E outra coisa também muito preocupante é as nossas pedonais. As pedonais, também não tem reservado uma passagem para cadeirantes? Não tem. Por exemplo, na Avenida Oximi, próximo da nossa faculdade, tem uma pedonal que é de degrau. Então aquilo dificulta... Imenso. Então, passar aquilo, então prefiro passar por baixo, e que é muito perigo. Rafael, eu peço-te um conselho para os arquitetos. Ok. Sobre essa questão. Para os arquitetos, desculpa, olha, que olhassem mais pela questão da acessibilidade, porque é muito, mas muito dificultoso, né, a gente passar por questões que podiam ser resolvidas muito antes. E outras coisas também é os WC. Também não tem, a maioria deles não estão contemplados. Não estão contemplados. Aquilo o espaço é muito reduzido com a cadeira. E fazer aquele movimento. Dificulta muito. Então os arquitetos podiam ter mais atenção nisso. As rampas, os elevadores, os elevadores, as rampas, para facilitar o acesso para a nossa locomoção, porque é muito, mas muito complicado. E eu vivo num prédio que, olha, é uma tremenda de tristeza. Eu, felizmente, estou no segundo andar, o elevador já não funciona há mais de 20 anos, então é sempre esse trajeto, subir, descer, subir, descer, subir, descer. Então, e não é questão de o pessoal não saber, o pessoal não sabe. Sabe. Só que ele quer colocar o lixo debaixo do tapete. Yeah. Rafael, designer gráfico. Exatamente. Como é que entra o design na tua vida, Rafael? Olha, o design gráfico na minha vida. Eu sou fã número 1 do meu irmão mais velho, Felipe Adriano. Abraço, Felipe Adriano. Exatamente. Foi ele que me enveredou nesse espaço, nesse mundo de designer. Para mim, ele é o melhor designer do mundo. Né? É a minha referência no design, exatamente. Foi ele que me passou, porque ele fez um curso, né? No curso fez do exterior, voltou e começou a me passar alguns house. Yeah. Então, foi daí que eu bebi da experiência dele, porque eu estava num momento em que não estava estudando, não estava fazendo nada, então eu disse, não, vou aprender uma habilidade. Mesmo que a formação não dê certo, já tenho uma habilidade para conseguir um ganha-pão. Então, foi isso que entrou, porque nós temos uma gráfica em Cacoaco, então isso ajudou muito na questão de superação. Peguei naquilo, transformei como o meu instrumento de trabalho e até agora está aqui. Ganha-pão. Exatamente. É o meu ganha-pão. Exatamente. Resiliência. É muito importante. Muito importante. É muito importante não pararmos. Às vezes vimos limitação em tudo e acabamos por, perder a oportunidade, se calhar, de trazer algo positivo para o nosso lado. Imagine, não conseguiste entrar para a faculdade e ficasse simplesmente desmoralizado. Era a oportunidade de aprender o design gráfico que havia de passar. Exatamente, porque eu ainda acho que as coisas acontecem por intermédio daquilo que pensamos, né? Porque eu digo sempre para as pessoas, o pensamento atrai. Então, se você pensar muito nas limitações, é limitações que vai ter. Se você pensar em superação, é superação que vai ter. Então, foi isso. E depois também tem uma frase muito boa que eu pego sempre, que diz assim que a gente, quando pede coragem para Deus, não é coragem que Ele nos dá. Ele nos dá uma situação para a gente ser corajoso. Ok, pois. Quando a gente pede com que a gente tenta para superar alguma coisa, não nos dá superação de imediato. Ele nos manda uma dificuldade para a gente superar. Então, eu pego sempre nessa ideia de que, olha, nem tudo que eu peço vai vir da forma que eu quero. Vai vir problema primeiro. Exatamente. Vem em forma de problema. Exatamente. De forma descontraída, eu digo assim nos meus colegas, olha, peguem a visão, porque há problema disfarçado de dinheiro. Exatamente. Tu foges do problema, perdes dinheiro. Exatamente. Problema não se foge, enfrenta-se. Enfrenta-se. Olha, eu costumo dizer o seguinte, as pessoas têm que, a partir do momento que nós atingimos a idade adulta,
existem determinadas situações que são da nossa inteira responsabilidade. Exatamente. Então, tal como falamos agora, existem pessoas que fogem problemas, acabam perdendo dinheiro. Exatamente. Então, é aquilo que há problemas, há dinheiro, há fezadas que vêm em forma de problemas. Então, agarra só. Exatamente. Pois, é. Até porque há um termo que está a se usar muito agora, o empreendedorismo. O empreendedorismo tem essa característica. Boas. Que é resolver problemas. Pois. Então, automaticamente, quando você resolve o problema de alguém, aí vem o dinheiro. Mas as pessoas às vezes não têm a noção que o empreendedorismo é resolver problemas. As pessoas têm a noção de que o empreendedorismo é qualquer coisa menos resolver problemas. Não, estão errado. Porque uma das coisas do empreendedorismo é você tentar mostrar soluções de um problema que a sociedade enfrenta. Então, o empreendedorismo tem essa característica. Pois. Yeah. Rafael, sim. Uma questão para mim muito importante. Hoje, esta é daquelas conversas, daqueles assuntos que se tornou moda. A chamada zona de conforto. Exatamente. O que dizer sobre esta zona que parece ser maravilhosa, mas não? Qual é o conselho que o Rafael deixa aos jovens sobre esta magnífica zona? Que não é magnífica, porque na verdade dizem que a zona de conforto é uma zona de muitas desculpas. O que acha disso? Exatamente. Olha, é um perigo, né? Eu digo que é um perigo. Por quê? Porque nós precisamos entender uma coisa, que quando a gente está na nossa zona de conforto, nós não temos assim tantas preocupações. Por quê? Porque a zona de conforto vai nos dar tudo aquilo que a gente tem, ou tudo aquilo que a gente quer. Por exemplo, eu quando vivia na casa da minha mãe, né? A única coisa que me preocupava são meus estudos. Senão, eu tinha jantar, eu tinha água para banhar, eu tinha tudo. Então, tudo disponível. Então, ali, o desenvolvimento pessoal não tinha, porque eu tinha tudo ao meu belo prazer. Estavas na zona de conforto. Na zona de conforto. Então, é muito importante os jovens identificarem quais zonas de conforto se encontram e sair, porque é muito, muito, muito difícil a gente se desenvolver, quer pessoalmente, quer profissionalmente, estando na nossa zona de conforto, porque é preciso mesmo enfrentar dificuldades para a gente ter um desenvolvimento muito, mas muito abrangente. A título de exemplo, até, eu agora estou a ver o que é viver sozinho. Por quê? Porque tudo depende de ti. Se você não levantar um braço, se você não levantar uma mão, ou não pensar em alguma coisa, não vais ter o pequeno almoço, não vais ter o almoço, não vais ter o dinheiro para pagar a luz, para pagar a água. Então, aquilo é que tudo depende da minha ação. Então, se eu ficar parado, vou ficar sem um pequeno almoço, vou ficar sem a passagem, vou ficar sem um saldo da internet. Então, a zona de conforto é perigo. É muito, 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 muito perigoso. Eu acho que, né, que devemos voltar naquela trend que sempre passava, sai na casa da velha. Sai da casa da velha. Não, porque de certa forma, sim, porque de certa forma motivou muita gente. Motivou muita gente. Agora conseguimos ver já jovens a desenvolver, quer no âmbito financeiro, quer no âmbito pessoal. Sim, porque quando a gente tem aquilo que precisa, a gente já não precisa pensar além. Né? Já não precisa pensar além. Então, está tudo disponível. Está tudo disponível. A mãe paga água, paga luz. E há jovens até que têm as mães que pagam a sua mensalidade nas universidades. E eles só estudam, curtem e tudo mais. Então, acho que a zona de conforto é muito perigoso para nós, os jovens de agora, porque é necessário a gente ir à luta, conseguir o que é nosso e trabalhar, porque, pronto, o país precisa de nós. E no país temos que sair da nossa zona de conforto, que é muito perigoso. Muito mesmo. Muito. E quando as pessoas ficam nesse tipo de zona, acabam, né, não desenvolvendo as suas habilidades. Porque há pessoas que têm habilidades com design, com a bola, mas quando ele pensa, não, pensa, vou fazer isso porque se amanhã já tem um dinheiro de táxi, se no final do mês já tem uma mesada, então é isso. E nós que não nascemos num berço de ouro, nós que não temos tios influentes, não herdamos nada. Não herdamos nada, nós temos que acordar cedo. Então, quer dizer, o futuro depende exclusivamente de nós. Se nós não irmos à luta, então, pronto, não temos nada. Que orgulhar mais tarde. Rafael, já é possível viveres de designer? As tuas despesas, o designer já paga as tuas contas? Ainda não paga, né? Como eu gostaria que pagasse, ainda não. Ainda também estou num processo de desenvolver ainda mais, mas já dá para suprir algumas necessidades assim muito básicas. Exatamente. E quer fazer do designer a sua futura
profissão ou simplesmente mais uma atividade? Na verdade, mais uma atividade. Mais uma atividade. O sonho é mesmo a geodemografia. A geodemografia, sim, sim. Porque ainda temos muito, mas muito pouco quadro. Mas o designer pode dar muito dinheiro e esquecer da geodemografia. Sim, é verdade, é verdade. Ainda pode ser mais conhecido como designer do que geodemógrafo. Então, exatamente. Mas eu estou ainda a continuar assim, a desenvolver mais habilidades nesse ramo. Exatamente. É muito bom. Hoje em dia, eu costumo dizer, o segredo das atividades, seja elas quais forem, o segredo é cada um dar o seu melhor. Exatamente. Se fores designer, procura ser um deles. Se for arquiteto, idem. Então, o segredo é dar o teu litro naquilo e has de ser sempre contemplado. Exatamente. As pessoas vão sempre saber, existe um designer ali, chamado fulano, ele trabalha muito bem. Vão recomendar sempre. Exatamente. Então é isso sempre que eu faço. Sempre que eu procuro fazer uma coisa, né, eu faço. Ou seja, se eu achar que eu não vou fazer, porque eu não vou fazer, mas se for para fazer, tem que ser dando o melhor. Quais são as tuas maiores aspirações na vida? As minhas maiores aspirações? Sim. Olha, são tantas, mas uma das minhas aspirações na vida, acredito que seja mesmo ser alguém que o pessoal pode olhar e dizer não. Essa sim é uma referência. Porque, na verdade, temos muitos poucos jovens atualmente que a gente olha e diz, não, essa sim é uma referência. Porque ainda estamos num mundo em que, estamos ainda a curtir, ainda não estamos a olhar seriamente na vida e no futuro. Então, primeiramente, o meu irmão vem primeiro, né? Ele e o meu pai são as pessoas que mais me inspiram. E também depois vem a minha mãe, claro, que é uma pessoa que 70% daquilo que eu faço é por ela. É por ela porque ela foi a mulher mais guerreira que eu já conheci. Porque é muito complicado sair com um filho doente na parte sul, para Luanda, tentar buscar cura para a minha doença. E ela incansavelmente estava aí disposta, teve que se endividar para ver se conseguiria lidar com a situação, porque na verdade eu não nasci assim, é fruto de uma doença, sim, paralisia infantil. Como naquela época a minha família não detinha de valores suficientes, então daí aquilo foi se agravando, foi piorando, até eu parar numa cadeira de roda, mas não, com os meus 7 anos, com meus 5, 7 anos ainda andava normalmente. Mas aquilo foi gradualmente piorar e até agora está aqui. É difícil, Muito difícil. Rafael, projetos para 2023? Projeto para 2023. Primeiro, atingir um número máximo de palestras. Sim, atingir um número máximo. Pelo menos a minha meta é 30 palestras durante o 2023. Porque eu acredito que ainda há muitos jovens que estão na zona de conforto. E precisam de ouvir. Precisam despertar mesmo para a vida, porque há muitos jovens que ainda estão aí na sombra da bananeira, para a expressão, e que precisam de um choque de realidade. E esse choque de realidade precisa de ir ao encontro deles em vez de ser o contrário. Porque os jovens não estão motivados. Não estão motivados. Quer na formação, quer no desenvolvimento das suas habilidades, na preparação em geral. Sim. Porque eu ainda me lembro, tem um jovem que tem sempre estado comigo e chegou um senhor pronto para lhe colocar no local de trabalho, perguntou ao jovem, quero te empregar. Amanhã passa no meu escritório, deixa os teus documentos, o bilhete, tua CV, e ele não tinha bilhete. Daí aquela razão, daí a questão de nós dizermos a oportunidade só funciona com preparação. Com preparação. Daí que eu sempre toco na tecla para os jovens, vocês precisam estar preparados. Por quê? Porque o que é oportunidade afinal? Porque a oportunidade é relativo. Algumas pessoas dizem que é relativo, mas eu digo que não é relativo, porque só vê a oportunidade de quem está preparado. Quem não está preparado não consegue ver se é oportunidade ou não. Então as pessoas precisam estar preparadas diariamente para eventuais casos de aparecer uma oportunidade e o pessoal ir. E quando falo de preparação, não é só formação acadêmica, né? Não é só formação acadêmica, tem que ter uma boa oratória, tem que... Comunicação. As pessoas comunicam-se mal. Muito mal. As pessoas têm que
tem que desenvolver habilidades que eles possuem, né? Para que nunca sabe quando é que vai ser alguém que vai te levar para algum lado. Uma das técnicas também, quando estamos a ser recrutados para uma determinada vaga, é a gente ir à procura de pessoas que ocupam, se calhar, posições semelhantes daquelas que nós estamos a ser recrutados. Exato. Ler o CV dessas pessoas, conversar com essas pessoas, para perceber o que é normalmente é necessário para que se tenha sucesso ou que se tenha mais ou menos noção do que é que se faz ali. O que as pessoas fazem é o quê? As pessoas estão a ser recrutadas, muitas delas até escondem isso a sete chaves, que é normal, são escolhas, né? Mas devemos partilhar com pessoas que tenham experiências nesse ramo para nos poderem auxiliar. Há pessoas que nem isso fazem, não querem saber. Estou a ser recrutado, não vou dizer a ninguém porque vão me bruxar e tudo mais, porque tudo aqui é bruxaria. Então pronto. Acabamos às vezes por pecar por falta de partilhar ideia com outras pessoas, se calhar pessoas mais experientes do que nós. Até foi um assunto que hoje tivemos a debater na aula, porque existem ainda pessoas que não gostam desse termo partilhar, né? Porque as pessoas acham que se eu partilhar alguma coisa, vou estar a dividir o mérito de alguma coisa. E eu tenho sempre falado para as pessoas que, normalmente, quando há trabalhos em grupos, até mesmo dentro de um grupo, há individualidade. Eu sempre pensei assim, mais vale eu trabalhar com o grupo e o grupo ser o melhor do que ser o melhor dentro de um grupo. Porque as pessoas precisam partilhar. E o que o Alberto disse aqui é muito importante. Porque há jovens que ainda não partilham. Só a questão de vão me falar mal, o meu tio aí vai querer. Então ainda estamos muito a pegar nessa ideia. Acabam cometendo erros. Muitos erros. E isso faz com que às vezes os jovens depois são obrigados a contar a desgraça em vez de. Exatamente. São obrigados depois a vir contar a desgraça. Olha, aconteceu-me isso. Exatamente. Mas devias ter feito assim, não é? Sim, porque uma pessoa muito próxima disse assim que um dos jogos também dos jovens é que os jovens não querem perguntar, não querem ouvir das experiências. Tem um pastor brasileiro que diz assim que todo mundo quer ser como Paulo, mas não quer passar no processo de Paulo. Se eu quiser ser como o Dr. Alberto, eu vou perguntar, Dr. Alberto, como é que tu faz a tua barba quando acordas? Para estar assim bem delineada. Não, eu uso a lâmina Dorco e tudo mais. Então são essas experiências que eu tenho que seguir. Só que nós não, só nós queremos já resultado. Como é que você chegou aqui? O processo a gente descarta. Então, quanto mais você conversar com pessoas experientes na matéria, mais conhecimento vais ter. Então, muitas das vezes esse é o erro dos jovens, não querer saber como e quando as pessoas fazem as coisas. Rafael, dinheiro ou poder? Qual das duas lhe proporciona felicidade? Dinheiro ou poder? Sim. Olha, digo que é poder. Sim. Por quê? Poder porque eu acredito que eu tendo poder eu posso tem um termo aí, eu posso manipular as pessoas para conseguir. Já o dinheiro é tipo perguntarem, preferes ter dinheiro ou ter pessoas influentes na tua vida? Eu sempre escolho pessoas influentes. Porque com pessoas influentes eu posso ter dinheiro e ter experiência de como gerar dinheiro e gerir esse dinheiro. Já com você, com dinheiro e sem experiência, é uma empresa falida. 2 conselhos para os jovens. 2 conselhos para os jovens. Primeiro, preparação. Vocês precisam se preparar para ocupar ou estar dentro de uma oportunidade. Depois, é tirar esse conceito da nossa mente de que o país já está tudo feito. Não. Acho que cada jovem tem sim um lugar na sociedade que pode fazer de acordo com a sua área de formação e o seu desenvolvimento pessoal. Porque eu tinha tudo, mas tudo mesmo para desistir. E para dar errado. Tudo. Quando eu pensava que as coisas estavam a subir, é quando eu senti, não está a subir. Decresci, porque foi uma das coisas que me fez sair de Cacoaco para Mutamba. Só foram 2 grandes motivos. Primeiro, a distância e depois a questão de saúde. Por quê? Porque em 2020, acredito sim, eu fui diagnosticado com uma doença tradicional, a famosa tala, que eu fiquei 3 meses acamado. Então, eu perguntei para mim, eu sou um mero estudante, alguém também que está atrás de sonhos, porque normalmente a tala são enviados para pessoas que possuem que propriedades. tem alguma coisa. Exatamente.
Eu só tinha a minha cadeira de rodas, Mais meus cadernos, nada? mais nada. Então fui diagnosticado uma tala, que foi um choque de realidade. Porque a partir do momento que eu descobri isso, começaram a passar muita coisa na minha mente, porque meu pai foi alvo disto. Então eu disse, uou, meu pai foi, então eu também com isso não comecei já a ver as coisas muito distante. Estavas a ver o teu fim? Estava a ver o meu fim, sim. Até, ironicamente, já cheguei a escrever o testamento para deixar o meu telefone com o meu irmão, deixar o quê? O pouco que tinha? O pouco que tinha, porque foi mesmo muito, foi um choque. Foi um choque mesmo, graças a Deus, foi numa época em que ainda estamos na greve. Na greve dos professores, sim, durante 3 meses. Então eu disse, uau, pelo menos a pessoa que me mandou isso sabia do que estava acontecendo na minha faculdade, porque senão eu poderia estar... Perder o ano. Então, eu acho que as dificuldades só vêm para mostrar para você que você ainda tem forças, que você ainda pode e pode muito mais. Por quê? Porque Deus não permite uma coisa que você não suporta. Ou seja, Deus não te coloca um peso acima do que você pode aguentar. Se colocou aquele peso porque sabia porque o Rafael ia aguentar, ia levantar daí, ia dar palestra, ia estar no podcast do Alberto e falar essa experiência para os jovens. Então, é isso. Foco. E determinação. E resiliência, claro, porque até os grandes nomes sonantes no mundo do empresariado, no mundo da moda, passaram por dificuldades. Passaram. Só que eles não mostram as dificuldades. Não mostram. Nós somos já tudo feito, tudo bonito, mas passam sem dificuldade. Então, foco, determinação, preparação, resiliência e outra coisa que o Dr. Alberto falou, sejam bons naquilo que vocês fazem. Sejam bons, que as pessoas vão falar de ti e você vai ter mais oportunidades ainda. Rafael, muito obrigado mais uma vez. Okay. Agradeço imenso pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. E eu espero que sempre que disponível tiveres, podes cá vir e nós vamos partilhar nossas experiências mais uma vez. Muito obrigado. Yeah. Ok. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Cá encerramos mais um episódio.